Eu vou falar sobre a Revolução Científica. A Revolução Científica foi um dos períodos mais importantes da história, ocorrendo entre os séculos XVI e XVIII. Ela marcou uma transformação profunda na forma de como o ser humano compreendia a natureza, o conhecimento e o próprio universo. Até então, as explicações sobre o mundo eram fortemente baseadas na filosofia aristotélica e na teologia cristã. A partir desse momento, surgiram novas formas de investigação baseadas na observação, experiência e razão. Contexto histórico. O contexto europeu da época era de intensas mudanças. O Renascimento havia revalorizado o pensamento racional e o estudo da natureza. Além disso, as grandes navegações despertaram o interesse por novas técnicas de navegação, cartografia e astronomia. A Reforma Protestante também incentivou o questionamento das autoridades tradicionais, inclusive da Igreja, abrindo espaço para uma nova mentalidade mais crítica e investigativa. O rompimento com o saber antigo. Durante a Idade Média, o conhecimento era fortemente influenciado por Aristóteles e Ptolomeu, que defendiam a ideia de um universo geocêntrico, onde a Terra era o centro do cosmos. Essa visão estava alinhada à doutrina cristã. No entanto, com o avanço da observação e da matemática, os cientistas começaram a perceber que esse modelo não explicava corretamente os fenômenos celestes. Assim, iniciou-se o rompimento com a tradição e o surgimento de novas teorias. Principais cientistas e descobertas. Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, segundo o qual o Sol, e não a Terra, ocupa o centro do sistema solar. Galileu Galilei utilizou o telescópio para observar o céu, confirmando as ideias de Copérnico, defendeu a experimentação e o método matemático como base do conhecimento científico. Johannes Kepler formulou as leis dos movimentos planetários, que mostraram que os planetas não se movem em órbitas elípticas e não circulares. Isaac Newton unificou os estudos anteriores com sua lei da gravitação universal e as leis do movimento, estabelecendo uma visão mecanicista do universo. E Francis Bacon e René Descartes desenvolveram métodos filosóficos que sustentaram a ciência moderna, o método indutivo, baseado na experiência, e o método dedutivo, baseado na razão. Um dos maiores legados da Revolução Científica foi o método científico, que estabeleceu princípios fundamentais para a produção de conhecimento. Esse método propõe a observação sistemática, a formulação de hipóteses e a experimentação controlada e a verificação dos resultados. A ciência passou a buscar leis universais, baseadas em provas empíricas, afastando-se das explicações puramente religiosas ou especulativas. A Revolução Científica alterou profundamente a forma como o ser humano se relaciona com a natureza e consigo mesmo. Ela deu origem à ciência moderna, estimulou o desenvolvimento tecnológico e contribuiu para a Revolução Industrial. Além disso, influenciou a filosofia iluminista, que valorizou a razão e o progresso como motores da sociedade. Por outro lado, gerou conflitos com instituições religiosas, principalmente com a Igreja Católica, que via nas suas novas ideias uma ameaça à sua autoridade. A Revolução Científica foi, portanto, um marco na história do pensamento humano. Ela inaugurou uma nova era de descobertas e transformações baseadas na confiança, na razão, na observação e na experimentação. A partir dela, a humanidade passou a compreender o universo não como algo mutável e sagrável, mas como um sistema regido por leis naturais que podem ser estudadas e compreendidas. Essas mudanças de mentalidade abriu caminho para o desenvolvimento científico e tecnológico que continua até os dias atuais.